Basicamente, na empresa que eu trabalho, a gente tem um desafio, né? A gente gosta de enxergar dessa forma, que é chamado de PDI, né? Que é o Process Development Individual, é o processo de desenvolvimento individual. E nesse PDI a gente se desafia mesmo, né, para conseguir trazer o próximo nível, né, na nossa carreira. Porque basicamente a gente ataca ali o que falta para a gente chegar no próximo nível, né? Então a gente analisa, a gente precisa entender um pouco mais sobre Solid, ou sobre Design Patterns, ou sobre infra, enfim, né? Coisas nesse sentido. E beleza. E no meu último PDI, eu coloquei como proposta, né, a criação de algo bem voltado à lógica, né, àquilo que realmente importa. E não somente a integrações, né, deparas e lógicas de negócio com validações de if, né, porque basicamente toda a nossa. O mais complexo hoje de uma regra de negócio, né, não é nem a regra em si, é a integração que muito provavelmente você depende. É o dado que você precisa recuperar de algum lugar, né? Então, tirando essa abstração de fora, tirando esse, enfim, essa coisa, né, que hoje a gente não olha como com bons olhos, no sentido de lógica de programação, né? Lógica de programação não é fazer if e else, né? Não é fazer um switch. Lógica é algo muito mais profundo que isso, né? Algo muito mais complexo, né? Que muito provavelmente te molda como profissional. E, meu, pra gente exercitar isso, né, o que que eu pensei? Eu falei, caraca, o que que eu posso fazer para conseguir exercitar esse músculo, né? Porque você trabalhar no seu dia a dia, você exercita um músculo, como eu disse, né? Sobre ah, integrações, lógicas de negócio baseado em dados, enfim, né? Filas, envios de e-mail, enfim, essas coisas mais alto nível, né? O que que eu posso fazer, então, para a gente conseguir trabalhar o baixo nível, né? Aquilo mais voltado à lógica em si. E basicamente conversando com um primo meu, cara fenomenal assim, ele tem ideias fora da casinha, um cara muito, muito 10. Ele falou, cara, por que você não faz um jogo de xadrez, né? Aí eu fiquei com na cabeça, falei, caraca, verdade, por que que eu não faço um jogo de xadrez? E aí eu comecei a fazer um jogo de xadrez. Eu particularmente não vou rodar aqui a aplicação para vocês, mas vou deixar o link do meu repositório aqui embaixo para vocês na minha descrição. Mas basicamente, eu sou back-end, né? Então o primeiro desafio foi, poxa, vai ter front, né? Então vou ter que aprender um pouquinho mais de front. E foi com o enjoado do nosso React, cara. E eu gosto do WebStorm, cara. Eu sei que ele é um canhão pra matar uma formiga, mas eu gosto do WebStorm. Não me julguem. E foi com o enjoado do nosso React, cara. Não é legal, cara. Não é legal. Fronts, por favor, digam aqui pra mim. O que que vocês usam pra conseguir trabalhar com front-end? É absurdamente complexo o front-end, cara. Nossa. Você perde a mão muito fácil, sabe? Eu acho que essa é a definição pra mim do porquê que o front é difícil. Você perde a mão muito fácil no front-end. Mas beleza. Então, só passando pelas dependências, né? Foi em C Sharp, em Mongo, há um bom tempo atrás. Eu não me lembro absolutamente nada do que eu fiz aqui. Claro que eu olhando as classes, né? Não foi eu que fiz, eu vou saber. Mas lembrar, né? Na verdade, não vou nem saber, eu vou lembrar. E beleza. Basicamente, a gente tem o campo lógico aqui, né? Hybrid Game, que é o jogo em si, né? A lógica do game, teoricamente. Mas aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma classe chamada Move. E essa classe, ela é estática. Por que que ela é estática? Porque toda classe de peça, ela chama move, sabe? E isso é o que eu quero mudar, né? Quero introduzir aqui design patterns, que é o primeiro ponto que está no meu critério de evolução, né? Design patterns. Então, eu fiz isso daqui há uns bons meses atrás e tá bem bagunçado. Assim, sendo bem sincero, tá bem bagunçado. A única coisa que eu fiz foi separar em métodos, né? Mas em termos de patterns, cara, tá bem, bem, bem bagunçado. Tanto que eu faço várias validações, né? Aqui eu tenho para calcular a direção e tá tudo certo. Eu pego a direção, dou um for nela. Mas aqui dentro eu faço várias validações. Se a peça é peão, então ela vai para um rumo. Se ela é cavalo, ela vai para outro rumo. E tem que ser nessa ordem em específico. Não pode ser outra ordem, porque senão ela quebra a lógica, sabe? E basicamente, o meu back ele está estruturado em cima dessa classe aqui. Toda a lógica de posições, toda a lógica de check, toda a lógica de que você possa imaginar tá aqui. E sim, funcionava, tá? Eu acho que funcionava 99% do xadrez básico, né? Eu não sou um adepto muito grande do xadrez, eu não jogo xadrez regularmente. Então foi mais as coisas convencionais ali, movimentação das peças, captura de peças e cheque, né? O cheque, eu me lembro que faltava um ponto para entrar dentro do cenário, de um dos cenários de cheque, né? Mas o mais interessante é isso aqui, ó, que eu fiz testes
Ah, minha câmera tá bem na frente, mas enfim. Eu fiz testes para todos as asserções, né, que eu tenho de possibilidade. E o King Test provavelmente é o maior deles, né? E aqui, ó, eu monto as peças assim. Isso aqui é outra refatoração que eu quero fazer. Eu não quero montar as peças desse jeito, eu quero montar de outra forma, sabe? E que, como você pode ver aqui também, ó, eu tenho número e número, né? Ou seja, o meu tabuleiro ele não é entre letras e números, como hoje atualmente, né? E primeiro, uma pausa para vocês verem a minha xícara, bem madura. Ah, um cafezinho bem bom. E é isso. E eu quero refatorar isso para que fique mais adequado ao mundo real, né? E beleza. Aqui então tenho toda a minha lógica, né, do Hyper Game. E aqui eu tenho o meu orquestrador. O que que seria o meu orquestrador? Cara, seria a minha parte de aplicação realmente, né? Seria os controllers, seria as validações, seria o save no banco, né? E mais uma vez, meu, provavelmente, mas assim, quase que com 100% de certeza, eu vou estar refatorando tudo isso daqui para deixar de uma forma que eu acho bonito. Eu já não acho mais bonito uma pancada de coisa aqui, sabe? Né, ó, por exemplo, eu tenho um Mongo aqui, ó. Beleza, eu não instancio o Mongo assim novamente. Eu não faria isso, sabe? Assim foi como eu fiz, mas eu provavelmente não vou deixá-lo assim, sabe? Eu vou fazer de outra forma. Porque chega no Mongo, é totalmente, sabe, complicado. É, vamos ver aqui, ó. Ah, e também eu fiz baseado em interfaces, né, de qual banco eu estou usando, para a gente deixar bem independente, né, bem desacoplado. Então, se eu quiser fazer uma parte de SQL, né, sem ser o Mongo, eu consigo facilmente a partir daqui. E a parte legal também é que eu tô com o meu Chess Hub, né, que é onde eu recebo as jogadas do meu front. Então tá bem legal isso daqui, mas eu tenho que refatorar também. Tudo aqui eu tenho que refatorar, galera. Mas, enfim, é basicamente isso. Sobre o front. É mais complexo ainda de eu lembrar, porque, pra ser sincero, eu não gosto muito de front. E isso aqui pra mim foi um pé no saco pra fazer. Principalmente no próximo vídeo, né? Eu vou começar fazendo algumas refatorações, mas antes eu vou iniciar a aplicação pra vocês verem, né? Tem uma questão no front, cara, que você passa as possibilidades de jogo e o quadradinho pisca, né? Por quê? Cara, eu jogo de xadrez. Onde eu vou jogar um jogo de xadrez online? No chess.com. Então, cara, eu tenho um parâmetro muito claro lá do que deve acontecer, né? De como é legal. Então lá, velho, quando você clica pra andar, aparece, né? As possibilidades de andada, né? Eu falei assim, pô, eu quero fazer isso aqui também. E, cara, nossa, foi absolutamente complexo fazer o quadradinho piscar na tela, cara. Nossa, foi muito chato. E, bicho, nossa, tem um monte de comentário que. Não que isso seja errado, mas. Cara, olha isso. Um monte de console log, né? Não é nem comentário. Enfim. É, é se aventurar aqui, sabe? Mas por que que eu tô pegando ele, né? Depois de tanto tempo? Se a gente olhar os commits aqui, meu, foi em 2024, cara. Faz mais de um ano, sabe? E por que que eu quero me aventurar novamente, né? Porque, primeiro, eu tenho que desenvolver a minha skill de design patterns, agora, primordialmente, e eu tenho que desenvolver a minha skill de infra, né? Então, a ideia é que eu consiga desenvolver essa aplicação com o máximo de edge cases possíveis, né? Como se fosse uma aplicação real. Então, poxa, como o meu primo sempre fala, né, cara? O mais difícil não é a lógica, o grosso ali. O mais difícil é os edge cases. O que é os edge cases? Pô, o cara tá no meio de um jogo, a internet dele cai. O que que acontece? Ah, o cara caiu 3 vezes no meio da partida. O que que acontece? É para acontecer alguma coisa? Não é? Ah, vamos criar um campeonato. Pô, o campeonato ele é com datas fixas ou com datas que podem ser agendadas futuramente? Como que a gente vai pensar nisso? Como que vai ser acordado? Pô, como que eles vão acordar essa data? Vai ser por um chat na sua aplicação? Vai ser por e-mail? Vai ser por uma sugestão que você marca e envia automaticamente uma notificação para ele no painel dele? Aí a gente entra, o cara tem um painel. Legal. E para ele ver a pontuação desse campeonato, para ele ver as jogadas que ele fez, para ele ver os jogos que ele teve. Então é algo muito mais ali que entra na parte de aplicação em si, né? Pô, o cara perdeu a senha. E aí, cara? Tem que recuperar sua senha, né? Pô, o cara quer ver alguém jogar, como que ele faz? Pô, o cara quer ver quem é o maior pontuador de todos os tempos na plataforma, como que ele faz? Então, o mais grosso que a gente pode pensar, né? Que, por exemplo, aqui poderia ser, cara, é a lógica. O mais difícil é a lógica. Cara, eu vou te falar, essa lógica aqui, ó, ela não foi tão complexa. Depois que eu comecei a pegar para valer mesmo, ela não foi tão complexa, sabe? E ó, eu tenho um commit aqui, cara, desde o ano de 2023, cara. Então, tipo, ó, eu fiz o front depois, né?
Então eu vim aqui fazendo alguns ajustes, ó, em 2024, mas basicamente toda a lógica ela foi criada em 2023. A parte mais grossa, né, ó, as movimentações, todas foi em 2023, ó, dezembro de 2023. Depois do Natal, cara, nossa, eu era psicopata demais, cara. Depois do Natal eu tava fazendo um commit no projeto pessoal, que bacana. É, beleza. Então é isso, pessoal. Como próximos passos, aí, então, o primeiro próximo passo é a refatoração geral do projeto. Segundo próximo passo é a inclusão de algumas funcionalidades essenciais, né? Então, pô, o cara tem que conseguir recuperar a senha, o cara tem que conseguir ver o número de partida que ele ganhou. E claro, né, meu, antes disso, eu quero mudar a forma com que eu coloco o board na tela, né? Eu não quero mais fazer com letras e números, né? Assim, com números e números, né? Eu quero fazer letras e números. Então, eu vou estar pensando aqui é a instanciação do meu board inicial, né? Então, eu defino as peças. E basicamente é isso. No front, a gente entra num papo um pouquinho mais complexo, porque se tá funcionando, para mim tá ok, sabe? Eu posso colocar aqui, pedir uma ajuda, né, para uma inteligência artificial, tipo, o que que você faria de diferente aqui, né? Que tipo de improve eu posso fazer, né? Porque, sinceramente, no front eu não manjo nada. E provavelmente isso aqui tá muito feio. Mas tudo certo, tá funcionando. E é isso. Tá funcionando entre aspas, né? Nem sei, faz tanto tempo que eu não rodo a aplicação, mas estava. E é isso. Tô bem animado aí com o futuro desse projeto. E até uma forma de compromisso, né? Para conseguir refatorar esse negócio aqui, né? Sem nenhum ganho aparente. Cara, é complexo. Eu tô namorando esse projeto aqui pra voltar com ele faz muito tempo. Faz muito tempo, sabe? Muito tempo que eu falo, poxa, seria interessante se eu voltasse a mexer no xadrez e tal, né? Mesmo que, cara, não seja para fins comerciais, né? Porque, cara, acho que uma aplicação assim, eu acho que ela nunca vai chegar ao nível de chess.com, sabe? Até mesmo porque não vai ter grandes diferenças do chess.com, né? Então, em termos de definição de mercado, por que que alguém optaria por vir jogar xadrez na minha aplicação e não na outra, né? Fica o grande questionamento, né? E eu nem quero também que isso aqui vire algum bem comercial, né? Porque, cara, é mais para aprendizado realmente, sabe? Até mesmo por isso que eu tô colocando aqui, né? Que senão eu não ia liberar o código-fonte, né, no YouTube e tal, pra gente debater junto, né? Seria algo bem mais privado. Mas, enfim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Tô bem animado. Vai ser uma playlist de vídeos sobre refatoração e novas features, né? Nesse xadrez. Então, tô bem animado. Espero que vocês também tenham gostado aí de como ficou. E é isso, beleza?